Pô, o Kindle a gente entra aqui na plataforma, você tem o aplicativo, você compra os seus livros aqui e coloca no celular, Heródoto. Pô, uma das dificuldades de você ter um monte de CD, DVD, livro, é você armazenar tudo isso. Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação: Heródoto Barbeiro e Fernando Vítulo. Né Podcast. Começando mais um Né Podcast, Negócios e Empreendedores Históricos, e vamos falar sobre Amazon. E olha, Heródoto, de acordo com o que eu pesquisei aqui, o nome Amazon, que foi escolhido pelo Jeff Bezos, um cara aí que concorre muito com Elon Musk, uma das figuras que a gente já falou aqui no programa, ele queria uma palavra que começasse com a letra A, para que aparecesse no topo das listas alfabéticas. Olha, se fosse na época da páginas amarelas, isso ia funcionar muito bem, viu? Além disso, ele queria um nome... O que é página amarela? Não lembro, não sei o que páginas é. Pro pessoal que não sabe o que é, pode acompanhar aqui no canal que a gente já falou sobre páginas amarelas também. E olha, além disso, ele queria um nome exótico e memorável, assim como o Rio Amazonas, o maior rio do mundo. Há divergência sobre se seria o maior rio do mundo ou não. É o que disse na pesquisa. Com o Nilo, aquela história toda, né? Mas o Nilo Frateschi? Não, que Nilo Frateschi. Nós estamos falando de coisa boa. Só porque ele é palmeirense, não, coisa ruim? Ele é palmeirense, ele não sai lá do Pacantato. Mas olha, interessante é o seguinte, é uma boa estratégia começar com A. Eu me lembro, por exemplo, de um deputado que se elegeu porque o nome dele começava com A e ele era o primeiro da lista. Então você ia na cabine de votação, você não tinha quem votar, você votava no primeiro. O cara, não me lembro o nome dele, começava com A. E o cara se elegeu com um monte de voto. Quem votava, o primeiro lá, botava o nome do cara. Letra A. Fantástico, né? Fantástico. Mas ó, o Jeff Bezos, ele funda a Amazon em 1994 como uma livraria online. E ele tinha uma visão ousada desde o início, que ele queria ser uma empresa que vendesse de tudo, a loja de tudo. E hoje, realmente, o Amazon, se você entrar lá, você consegue comprar de tudo. Mas eu acho que também ele não tinha consciência de como ele ia mudar ou alterar esse mercado. Hoje a gente tem o Kindle. Pô, o Kindle a gente entra aqui na plataforma, você tem o aplicativo, você compra os seus livros aqui e coloca no celular, Heródoto. Pô, uma das dificuldades de você ter um monte de CD, DVD, livro, é você armazenar tudo isso. Pô, tem gente que tem milhares de livros em casa. Onde você põe tudo isso? Você mesmo tem uma biblioteca enorme aí. Hoje você pode carregar tudo aqui no celular. A minha coleção do Maurício de Souza, tenho tudo lá. Olha aí, ó. Inclusive a gente pode falar sobre Maurício de Souza e Turma da Mônica aqui, hein, um dia. Vamos falar. A gente precisa falar sobre isso. Mas não é mais fácil, Heródoto? Tá tudo aqui no celular agora? Tá. Agora a gente põe aqui, compra o livro aqui e vai embora. Agora, o interessante é o seguinte, é interessante, claro, mas aí tem que haver também uma mudança de hábito, né? Ou seja, da gente treinar a ler, por exemplo, na tela. E eu não não gosto, papel particularmente eu não gosto. Mas. Então, mas. Tenho que me adaptar, vou fazer o quê? Exatamente, tem que se adaptar. É que nem o papel, o jornal, né? E tem papel que também está acabando, porque o jornal ainda dá para a gente ler nos sites e tal, da Folha, do Estadão, né? Do valor econômico e outros jornais que tem por aí. Mas é uma coisa interessante o seguinte, a mudança provocada pela Amazon. Essa tecnologia, que é a tecnologia de você comprar desse jeito, ela era muito antiga, era muito, certo? Ela foi explorada por ele de uma maneira, logicamente, extraordinária. Mas é curioso o seguinte, tem algumas coisas que elas convivem com a gente anos e anos e anos e anos e ninguém vê. Esse cara viu. Né? A maneira, então, é o seguinte, olha, em vez de você sair daqui até lá, né, para comprar o livro, etc., eu faço o seguinte, eu te mando uma relação, não por catálogo, mais como das tiras, que a gente falou agora há pouco, não da Netflix, mas eu te mando o catálogo via internet. Você olha lá, entra lá, né, e você vai levando. Então, quer dizer, essa tecnologia da venda à distância, ela já existia. Mas não é o único exemplo. Você pega, por exemplo, o seguinte, há outras coisas paralelas. Quer ver uma coisa curiosa? Sabe que a máquina a vapor, ela foi foi aperfeiçoada no final do século XVIII, na Inglaterra, por um cara chamado Robert Stephenson. Esse cara usou vapor para fazer a primeira locomotiva a vapor. Bom, sabe desde quando o pessoal conhecia esse princípio da expansão dos gases? Desde o século III a.C. Levou 21 séculos para alguém dizer, escuta,
Quando a água aquece, o vapor se expande e é capaz de empurrar o pistão que está amarrado na roda e é capaz de fazer essa geringonça andar. 21 séculos. Passou pela cara de muita gente isso e ninguém passou para pensar. Se você olhar lá atrás, há 3 séculos antes de Cristo nascer, por isso eu estou falando do 21, na cidade de Alexandria, que tem até hoje, havia ali uma feira em Alexandria. E nessa feira tinha um mágico que tinha uma bolota de metal, provavelmente de bronze, oca, que tinha 2 furinhos, um virado para um lado e virado para o outro. E aquela bolota mágica, ele tinha um fio e ele colocava em cima do fogo. As pessoas pagavam para ver. Então, sem pôr a mão, a bolota girava. Por quê? Porque tinha água lá dentro, havia expansão, fervia, né? O vapor saía pelos tubinhos e ela virava. É o princípio da expansão dos gases. 3 séculos antes de Cristo nascer. Levou 21, 3 mais 18, 21, para o cara dizer, opa, e mudou. Eu acho que no caso do Bezos é a mesma coisa. Essas coisas vinham já desde o século XIX, final do século XIX, nos Estados Unidos, e, consequentemente, ele se aproveitou. E mais uma coisa interessante que está associada a ele. Qual é? O desenvolvimento da sociedade de consumo. É ou não é? A sociedade de consumo. Eu não quero ter um par de sapatos só. Eu quero ter um par de sapato para correr na rua, eu quero ter um par de sapato para ir no cinema, no cinema não sei. Um para cada dia. Não é? Eu quero ter um casaco para o dia de frio. Quer dizer, nós entramos na sociedade de consumo e ainda estamos nela. Compramos um monte de coisa que a gente não precisa. A gente junta. Chega lá no guarda-roupa, já não tem mais onde colocar aquele monte de roupa. Ele viu essa possibilidade, ou seja, nós estamos numa sociedade de consumo de massa, essa turma quer comprar, porque muitas vezes até identifica a felicidade com o ato de comprar, e ele então entrou exatamente nesse ponto. Primeiro transportando, depois oferecendo. Muito Mas bom. aqui, o Heródoto, vale lembrar que nos anos 80 a gente tinha o Clube do Livro, né? Você, não sei se você lembra disso, a pessoa recebia um catálogo que fazia o pedido de livro também. Sim. Eles tinham um escritório na região da Avenida Paulista. Amazon. Próximo ali do... Não, não, Amazon, Amazon. o Clube do Livro. O Clube do Livro, lógico, claro. Então, claro você que eu lembro do comprava o Clube do livro, você Claro. entrava como associado, comprava o livro, isso é anos Isso aí é 80. onde ficava a sede. Isso. A sede do Clube do Livro ficava na Rua do Cortume, lá no bairro da Lapa. Também, mas eles tinham... Depois eles mudaram ali para Avenida Paulista, que eu cheguei a visitar eles uma ocasião ali, né? E foi interessante. Agora, ali você entra, mas ali você não escolhia, salvo engano. Todo mês eles te mandavam um Um volume. aleatório. Era. E isso começou a ter uma mudança nessa questão do mercado, porque começaram a lançar várias empresas que te mandavam coisas aleatórias. Não sei se você chegou a ver, que era um tipo de assinatura. Então tem uma empresa aí com, sei lá, o tema é Geek, Marvel, e aí eles te mandam um kit com uma camiseta, um boneco, uma gibi, e você não sabe o que vai vir. E é uma sacola surpresa. Isso começou a se popularizar Exatamente. Agora, para isso tem que preceder o quê? A sociedade de consumo. Exatamente. É, não é? A sociedade de consumo, de massa, as crianças consomem. A criança vai no shopping, ela passa de frente à loja de brinquedo, ela quer tudo. Exatamente. E alguns pais dão. Não, e interessante também a gente falar do Amazon, que ele foi para outros mercados além do livro. Então, ampliou ali a sua plataforma vendendo de tudo, realmente, igual ele fala, né? Mas ele também foi para o Amazon Prime, então concorrendo aí tem a plataforma de vídeos que concorre com Netflix, que a gente falou aqui no Né também. Tem a Alexa. Não sei se você tem a Alexa em casa, Heródoto. Quando eu falo, Alexa, liga na Nova Brasil. Então, a Alexa é um sistema de inteligência artificial justamente para te ajudar aí, que você pode conversar com ela e, inclusive, você pode fazer compra. Né? Você fala para a Alexa, eu quero comprar o livro 100 anos de rádio do Brasil, do Heródoto Barbeiro, Nilo e Fernando Wittler. E a Alexa já ela fala, pode encomendar. Tá esgotado. Já acabou tudo, né? E tem um outro serviço muito forte deles, que é o Amazon Web Service, que é a divisão de serviços de computação em nuvem da Amazon. Então, olha quanta coisa o Jeff Bezos desenvolveu embaixo da... E mais aquela empresa sideral, né? Uma empresa espacial. Né? A Blue Origin. Blue Origin. Que está concorrendo também aí com as outras o Elon Musk para fazer... E aquela Galactic também. Virgin Galactic. Esse é do...
É de um outro bilionário. É do outro, o carinha com barbinha branca. Como é que chama esse? Vocês lembram? Branson. Richard Branson, isso, exatamente. Né? Exatamente. Agora, só um detalhe interessante aí, é bom lembrar o seguinte, isso tudo é possível porque houve uma mudança no sistema econômico global, ao lado da tecnologia. Sem dúvida alguma, a tecnologia mudou tudo. Mudou tudo. Mas eu não quero dizer que isso é um determinismo. Quero dizer o seguinte, quando mudou a tecnologia, ela abriu possibilidades para coisas que a gente não conhecia. Por exemplo, o fenômeno da globalização, sem ele não tem Amazon, sem ele não tem Netflix, é um fenômeno do século XX, segunda metade do século XX. Não se confunde com internacionalização que vem desde a época do Cabral, aquilo é outra coisa. A globalização é um efeito do capitalismo da segunda metade do século XX e do atual que a gente vive. Nunca foi tão fácil você transferir dinheiro no mundo. Né? Você não precisa comprar dólar. Você pega o seu cartão de crédito e viaja. É verdade que tem uma taxa ali. Mas você transfere. Se você tem alguém fora do Brasil estudando, eu me lembro de uma época que você só comprava $1.000. Você era obrigado a comprar $1.000 do banco com autorização do Banco Central. Senão você não comprava. Hoje você compra se você quiser. Você transfere se você quiser. Ah, meu filho está estudando não sei aonde, que precisa mandar uma mensagem para ele lá, uma mensagem de $300. Não tem problema nenhum. Mas por quê? Porque a economia se globalizou. O capitalismo se tornou uma nova configuração global. Eu digo global porque poucos países escapam dela. Nem a China escapa, nem a Rússia escapa. Mesmo a China se sendo comunista, a infraestrutura do país da China, ela é capitalista global, ela está no mundo inteiro. Talvez escapou quem? Coreia do Norte, sei lá, um outro que eu não me lembro agora. Fora isso, ninguém escapou. Então foi essa mudança provocada também no sistema econômico, ou seja, uma interação entre a mudança tecnológica e a mudança econômica do mundo, que abriu as possibilidades imensas para novos empreendimentos, entre esses o da Amazon. Agora, sabe uma coisa que é interessante, Heródoto? Como esses caras assim, né, que igual o Jeff Bezos, o Elon Musk, às vezes eles ficam ligados muito nessa parte da comunicação. O Elon Musk comprou o Twitter, que é uma plataforma de comunicação muito popular. O Jeff Bezos, em 2013, ele comprou o jornal Washington Post por $250 milhões. Me lembro, porque ia fechar. Ia fechar. O Washington Post ia fechar. Ele comprou, sabe o quê? A marca. Ele só não queria perder a marca. Eu não sei se ainda... Deve estar sendo impresso em tinta e papel. Mas ele vive hoje, assim como o New York Times, voltando à tecnologia, ele vive das assinaturas digitais, feitas digitalmente. Pronto, agora eu tenho uma curiosidade que é o seguinte. Quando tiver disponível ali pra gente dar uma voltinha no espaço, você vai ir? Se eu vou? É. Pro espaço eu vou, agora para fundo do mar eu não vou. Olha, se você gostou desse episódio, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e também tem os cursos que a gente distribui aí pela internet. Media Training para o mundo corporativo, comunicar para chegar lá, como fazer seu programa de rádio e podcast, inclusive junto com o Milton Jung, e também os nossos livros, né, Heródoto? 100 anos de rádio no Brasil e agora o Handbook do New Rádio. É melhor a gente encerrar, que o Fábio está aqui querendo falar com nós. Vamos falar do novo livro, inclusive, né? Vejo você no próximo episódio. Tchau, Heródoto. Falou, tchau, até mais. NEP Podcast.